Então tá aí agora uma questão da UFRR. Veja que agora um enunciado já um pouquinho maior, já com um pouquinho de aplicação, né? Assim, tá contando uma historinha, né? Não é um negócio muito no seco, né? Então, como sempre, se você quiser pausar e tentar resolver essa questão sozinho, por favor, faça isso, né? É uma boa ideia. E aí eu vou resolver com você. Então, essa aqui é uma questão muito famosa. Esse estilo de questão é muito famoso, né? Onde eu te dei 2 pontos e pedi para você descobrir alguma coisa. Na semana que vem, esse é o próximo tópico, né? Se eu te der 2 pontos de uma reta, você descobrir a lei de formação e o gráfico. Mas a gente tem um jeito de resolver ainda sem esses 2 pontos, então essa é uma questão assim com um jeito alternativo de resolução, né? Se você fosse resolver de uma forma só no primeiro ano mesmo, assim, um jeito bem simples, você ia fazer muita continha. Então não sei aí se você consegue resolver essa questão e qual método você usa. Mas o que essa questão está nos informando? Ela está dizendo assim, ó. Quando era 9 horas, deu 25 graus Celsius. Ou seja, eu estou dizendo que 9 horas se relaciona a 25 graus Celsius, né? E quando deu 17 horas, era 33 graus Celsius. Então significa que o 33 graus Celsius se relaciona com as 17 horas. Então ele disse que a medição do termômetro entre as 7 e as 19 horas obedeceu exatamente uma função afim, né? Uma função afim. Então a gente aproveita essas questões para falarmos da teoria, né? Relembrando a teoria das coisas, porque esse é um vídeo... É que eu penso assim, né? Como eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, tem muitos vídeos de função do primeiro grau no YouTube aí perdido, e talvez não seja, muito provavelmente não é a primeira vez que você está ouvindo falar disso, né? Então eu não estou sendo assim perfeitamente detalhista, falo só o coração e aí deixo para relembrar uma crescente e decrescente ao fazer uma questão, ou esse do afim e do linear agora, né? Então, os conceitos de função afim e linear não são muito bem, como que eu posso dizer, não há um consentimento entre autores, né? Mas de uma coisa que há consentimento é, função afim é uma função do primeiro grau, tá bom? Isso é uma reta. É porque alguns livros dizem que função afim é uma função que o b tem que ser diferente de zero. Ou seja, uma função que não passa pela origem. E que uma função linear é uma função que o b é igual a zero, ou seja, uma função que passa pela origem, seja crescente ou decrescente. Alguns livros dizem isso. Outros livros dizem assim, função afim é tudo do primeiro grau, tá bom? Ser independente de passar pela origem ou não. Tudo que é do primeiro grau é função afim. Dentro das funções afins, tem um caso especial, que é as que passam pela origem, e essas a gente chama de funções lineares. Então fica meio... Eu não gosto muito de escrever isso, porque em alguns livros eu posso te apresentar essa função aqui e perguntar, isso aí é uma função afim? E aí alguns livros vão dizer, não, função afim obrigatoriamente não pode passar pela origem, tá? Isso aí não é uma função afim, isso é uma função linear. Mas outros livros vão dizer, sim, é uma função afim e linear ao mesmo tempo, porque função afim é tudo que é reta e linear as específicas que passam pela origem. Então, como não há consenso entre os autores do que é afim e linear, eu evito escrever, né? Mas o que tem consenso é que função afim é função do primeiro grau, tá? Quando ele diz isso aí, obedecer uma função afim ou obedecer um comportamento linear, isso são coisas, são dicas, né, de enunciados, palavras, jeitos de se comunicar que nos indicam que isso aí é uma função do primeiro grau, tá bom? E aí ele disse da temperatura aí em termos das horas, né? Então, qual é a temperatura em São João da Baliza marcada no termômetro às 13 horas? Então, o que ele está nos dizendo aqui, em outras palavras, é que se o meu x valer 9, a minha resposta vai dar 25. Né? Veja que está completamente fora de escala, né? Esse tamanho 9, esse tamanho 25, mas esse não é o importante. E que se meu x valer 17, a minha resposta ia dar
33, tá bom? Minha resposta ia dar 33, de forma que quando eu ligasse essas coisas, isso é uma reta. Veja você que ele não está dando a minha reta inteira, é como se ele estivesse dando só um pedacinho dela. E veja que como esse desenho está fora de escala, parece que essa reta passa pela origem, né? Porque eu desenhei assim no olhômetro, mas essa reta não passa pela origem, tá? Então, o melhor jeito da gente resolver essa questão não é tentar descobrir a lei de formação, coisa que nessa primeira semana ainda não aprendemos, mas vamos aprender muito em breve. A melhor maneira da gente resolver essa questão é a gente olhar para esse triângulozinho aqui, ó. A melhor maneira é a gente olhar, calma aí, deixa eu só desenhar esse triângulozinho aqui, que tem uma ferramenta do triângulozinho, a gente inverte ele assim, ó. É a gente olhar para esse triângulozinho bem aqui. Você está vendo que tem um triângulozinho bem aqui? Ou não? Bem aqui tem um triângulozinho roxo, tá vendo ele aqui, ó? Um triângulozinho roxo. Então, se você olhar para esse triângulozinho, você vê que ele é retângulo, né? Porque essa linha roxa deitada e essa linha roxa em pé são os correspondentes aqui, né, dos y, né, as variações dos y. Então essa linha está perfeitamente em pé, isso aqui é a variação dos x, uma linha perfeitamente deitada. Então elas fazem 90 graus. E veja que esse cateto daqui, né, é 33 menos 25, ou seja, variou 8. E que esse cateto de baixo é 17 menos 9, ou seja, variou 8. O que que isso quer me dizer? O que que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que a tangente desse ângulo aqui, ó, é muito fácil da gente calcular. A tangente desse ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente é 1. Ou seja, o mesmo ângulo que faz aqui, se eu decidisse continuar essa reta aqui, esse é o mesmo ângulo daqui. Ou seja, esse 1 é o meu A lá da minha reta, o meu coeficiente angular. Né? Então, isso aqui é uma malícia de questão muito bacana, né? Para a gente não ter que fazer o que iremos aprender na semana que vem, é descobrir a tangente nesse triângulo aí, né? Como essa reta é crescente, aí fica a tangente positiva mesmo. Se fosse decrescente, a gente trocava o sinal, né? O que quer dizer essa tangente C1? Significa que a cada vez que eu vario uma unidade no x, eu também estou variando uma unidade no y. Então veja que às 9 horas era 25 graus Celsius, 10 horas vai ser 26, 11 horas vai ser 27, 12 horas vai ser 28, 13 horas vai ser 29 e assim vai indo, variou 1, variou 1. Então quando ele pergunta assim, às 13 horas e 30 minutos, o que ele está me perguntando é, se bem aqui no lugar do x eu botar 13,5, que é 13 horas e meia, quanto é que vai valer o meu x? Aí tu se pergunta, do 9 para o 13,5, variou quanto? Do 9 para o 13,5. Eu aumentei 4,5, né? Em horas. Então eu vou ter que aumentar 4,5 em graus. Então eu vou pegar 25 graus, que era a resposta do 9, e vou aumentar 4,5. Né? Aí vai dar 29,5. Então isso daqui é um jeito alternativo de se resolver essa questão. Pedro, eu não entendi, foi nada desse jeito alternativo, o negócio da tangente, de que variou. Calma, vamos tentar botar um exemplo mais simples. Quando eu escrevo assim, ó, é porque esse acabou ficando confuso porque era 1 com 1. Se eu escrevo assim para ti, ó, y igual a 3x mais 2. O que significa esse coeficiente angular 3? Significa que cada vez que eu vario uma unidade no x, o meu y aumenta 3. Né? Se eu fosse desenhar aqui o gráfico desse negócio, você sabe desenhar muito bem o gráfico disso. Né? Isso é o gráfico de uma função crescente e que toca o eixo y no ponto 2. Né? Toca o eixo y no ponto 2. Então, quando o meu x é igual a 0, o meu y é igual a 2. Quando o meu x é igual a 1, o meu y vai ser igual a quanto? Aí você joga 1 aqui dentro e você vai descobrir que a resposta é 5. Veja que eu saí do 0 para o 1 e no y eu andei do 2 para o 5. Variei uma unidade no x, variei 3 unidades no y.
E se eu jogar x igual a 2, quanto é que tu acha que vai ser a resposta? Vai dar 8, que é 5 mais 3. É só tu substituir aqui dentro x igual a 2. E se eu substituir x igual a 3? E aí vai indo, cada vez que eu somo uma unidade no x, eu somo 3 no y. Então esse cara aqui, ó, ele representa exatamente isso. Essa é a ideia da tangente, né? A cada uma unidade no x, eu estou andando 3 no y. Nessa função da questão da UFRR, a cada uma unidade no x, eu também andava uma unidade no y. E se fosse negativo, Pedro, se fosse uma função y igual a menos 5x mais qualquer coisa, aí, mais 12. Então, a cada uma unidade no x, eu diminuo 5 no y. E assim vai indo. Tá bom? Então, esse é um jeito alternativo de resolver essa questão. Esse é um tipo de questão muito famoso que vai ter na nossa lista para você resolver. E depois eu irei resolvê-las todas novamente, aí usando esse mesmo método, né? Nas nossas aulas de quarta-feira, tá bom? Então esse aqui é o nosso último vídeo da nossa primeira parte de conteúdo, então função do primeiro grau. Primeira parte de conteúdo é essa. O que é uma função do primeiro grau? Acabamos que nossa aula foi um pouquinho mais longa, né? Se fosse uma aula de uma isolada, porque como nós não tivemos antes encontros de função, encontros de conjunto, então acabei tendo que relembrar umas coisinhas aí para vocês. Mas então esse aqui é a nossa primeira semana, para a gente começar suavão na função do primeiro grau. Então agora você mande bala aí nas suas questões. E é isso aí. Um cheiro no cangote. É nóis!